E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Tudo na paz de Deus? A Copa do Mundo está caminhando para a sua reta final. O Brasil passou, vai para uma outra fase, mas a gente vai falar do Esporte Clube Bahia, certo? Deixa a Copa lá e vamos para cá, ao que interessa, o nosso Esporte Clube Bahia. E falando do Bahia, que hoje, 1º de julho, é o segundo semestre do ano, e a gente espera que esse segundo semestre do ano, também para o Bahia, seja totalmente diferente do que foi o primeiro semestre. Que esse período em que o Bahia passou, seus atletas, descansando, que eles tenham colocado a cabeça no lugar e volte com outra postura de um time que quer brigar na parte de cima da tabela. Menos jogos a fazer, menos desgaste físico, psíquico, menos viagens. E que possa voltar o time do Bahia, virar uma página, a primeira fase do ano, né, que é o primeiro semestre, e entrar com o pé direito no segundo semestre. A gente, aos poucos, vai gradativamente falando sobre esse assunto e vamos esperar a bola rolar. Mas vamos falar de duas situações, a de Marcos Felipe e a de Peck, certo? Vamos falar dessas duas situações. O Bahia que fez a última proposta para o time, né, onde está Gabriel Peck, mas também informou que não vai fazer loucura nenhuma. Concordo plenamente, tá certo? O Bahia está mais distante da contratação do atacante Gabriel Peck, tá certo? Não tem importância. Né? Ontem, no dia de terça-feira, o Tricolor fez a última proposta oficial ao Los Angeles, né? o Los Angeles, o Galaxy dos Estados Unidos, mas o cenário não é otimista. Por mim, conforme foi antecipado pela reportagem, né, do Bahia Notícia, o clube adotou a estratégia de não cometer nenhuma loucura financeira e, por isso, decidiu não realizar mais nova proposta. Estou lendo por aqui, de acordo com o site especializado, Gabriel Peck possui valor de mercado estimado em 7 milhões de euros. A proposta atual do Cruzeiro, segundo informações apuradas pelo Bahia Notícia, deve se aproximar do dobro da quantia. Então, é o que o Bahia ofereceu e deixe lá. Já Marcos Felipe, o Bahia oficializou a sua venda definitiva lá ao time que ele se encontrava lá. Teve alguns problemas, né, de reclamação de salário, de atraso disso e isso, deram um gelo em Marcos Felipe, mas é um jogador importante para a equipe. E, apesar de tudo isso, o time lá resolveu a comprar Marcos Felipe. Então é um jogador que se deu bem, só que o trabalhador quer receber tudo que tem direito. Ele sai de uma equipe, que era a equipe do Bahia, que tinha o seu salário em dia, mas não deu para ficar no Bahia e ele foi embora. Assim foi emprestado, estipulado seu valor de venda, e o time da Turquia, onde ele está, resolveu a comprar, diante de tantos problemas. Né? Quando eu falo problema, era o time da Turquia com ele. Ele quer receber tudo que tem direito. Por esse motivo, apresentou uma proposta de compra antes, mas ele disse que não queria, porque essa é indefinição, mas chegaram a um acordo, e ele permanece por lá. E o Bahia comunicou, nessa segunda-feira, a transferência definitiva do goleiro Marcos Felipe, né, para o time da Turquia. O jogador estava emprestado à equipe turca, que exerceu o direito de compra previsto no acordo firmado com o Tricolor. Marcos Felipe chegou ao Bahia no início da temporada 2023, inicialmente emprestado junto ao Fluminense. Em agosto do mesmo ano, o esquadrão adquiriu o goleiro em definitivo e ampliou seu vínculo do atleta até 2027. Marcos Felipe tem 29 anos, deixa o Bahia após defender o clube do Bahia com 148 partidas pelo Tricolor. O goleiro conquistou 2 títulos, Campeonato Baiano, né, de 2023 e 2025.
E o Bahia comunicou e agradeceu por esse serviço prestado e desejado. Eu só quero dizer o seguinte, Marco Felipe, eu sempre gostei dele, né? Eu sempre defendi a tese aqui, que é sempre um grupo, mas chega um momento determinado, chega um momento que a sua vida precisa ter uma guinada, uma mudança. Nunca achei ele mau goleiro, mas fases são fases de jogador de futebol. Mas Marcos Felipe foi, que Deus dê a ele a sua carreira, que ele continue bem, jogando bem, defendendo aquilo que ele gosta, que é o trabalho dele, que é ser goleiro de futebol. Boa sorte, Marcos Felipe. E o Bahia segue aí, com o seu trabalho. A gente vai morrer e esse trabalho continua no Bahia, né? Então é isso que eu entendo como torcedor do Bahia. Então a gente vai voltando aos poucos e vai se inteirando direitinho. Um abraço a todos vocês, obrigado. E tem jogo do Bahia essa semana. Amanhã a gente volta a falar tudo direitinho sobre isso. Um abraço a todos, que Deus o proteja a todos. Segundo semestre para o Esporte do Bahia, que seja um segundo semestre melhor do que o primeiro semestre, tá bom? E para a seleção brasileira, que vem aí o próximo jogo, esse futebol é exagerado. Por algum momento, o torcedor do Bahia assistindo o jogo da seleção viu o mesmo jeito de um Bahia que excesso de passe na defesa. Tem time que adora tomar gols para depois ir para cima. E a gente diz o quê? Depois do gol foi para cima? Isso a gente não aguenta. Quando o outro adversário dá brecha, a gente tem que estar em cima dele o tempo todo. É claro que depois você bate, você recua, você bate, você recua. Mas ficar covarde o tempo todo, exercendo a quantidade de passe ali atrás, e só depois muda essa estratégia quando toma o gol, isso a gente já conhece aqui no Bahia. E a gente não defende isso. Um abraço a todos vocês, obrigado, e voltamos com o próximo bate-papo.